Henry, deixa eu te fazer uma pergunta. Com quantos anos você fez seu primeiro milhão? 24, mas dava pra ter feito antes. Vou querer saber mais dessa história depois. Quanto a empresa faturou o ano passado? 4,5. 4,5 milhões. E quanto foi o máximo que você fez num único mês? 650. E o que você faz da vida, cara? O que você vende? Eu sou empreendedor, criador de conteúdo. Eu vendo tanto uma parte de desenvolvimento pessoal, quanto eu ajudo empreendedores a navegarem e prosperarem na Creator Economy. Então, alavancando audiência, criando estratégias de crescimento. Como é que você começou? Essa etapa que eu comecei de criação de conteúdo, eu já tava com uns 18, mas eu comecei no audiovisual com 14 anos. Eu fiz de tudo, assim, então eu comecei a me envolver com publicidade, eu carregava cabo, filmei casamento, fiz de tudo. E aí eu queria já desde sempre criar conteúdo na internet e fazer essa transição pro digital. Juntei uma grana e comecei a produzir no Instagram, no YouTube, no TikTok. E isso foi que me alavancou. Mas com quantos anos você começou a produzir no Instagram e no TikTok? 18, 19. Você fez seu primeiro milhão com 24 anos. 24 anos. E quantos anos você tem hoje? Vou fazer 28 amanhã. Sensacional. Curiosidade, como é que começou essa história? Você comentou que você trabalhou com produção, cinema. O que você fazia antes? Cara, eu fiz muita coisa relacionada ao audiovisual antes. Então, dos meus 14 aos 18, eu tava filmando casamento, filmando publicidade, conteúdo pra outras pessoas. Quanto você ganhava no mês nesse tipo de trabalho? Uns R$2.000, assim, R$2.500, que pra um moleque que veio da periferia era legal, assim. Aí depois eu trabalhei numa aceleradora de startup já implementando coisa de conteúdo lá pra eles. Aí eu já ganhava mais, ganhava uns 4.000 com 18, 19, juntei uma graninha e aí startei o meu projeto, que é o que eu faço hoje. Mas qual que foi teu ponto de virada? Que você começou a perceber que tinha aí uma grande oportunidade de crescer, de prosperar e fazer dinheiro? Cara, eu já tinha certeza. Eu cresci com a certeza que dava pra fazer dinheiro na internet porque eu sou de 97. Na minha adolescência já tinha gente ganhando grana, então pra mim nunca foi uma dúvida. A minha dúvida era descobrir como que seria o meu jeito de fazer aquilo. Foi uma história interessante, porque eu juntei a grana, fiquei 2 anos produzindo sem ter resultado nenhum. Aí explodiu no TikTok, mas o TikTok em 2020 não dava grana nenhuma. E aí quando eu tava com R$70 na conta, R$70 mesmo, eu fiz um vídeo e 24 horas depois eu tava com 30 mil seguidores. 14 dias depois eu tinha faturado R$200 mil. Que vídeo é esse? Foi um vídeo que eu fiz fingindo que eu ia fazer um exposed, ia mostrar um lado oculto, ruim, de grandes nomes no mercado, tipo a Lara Nesteru, que muita gente deve conhecer. Aí ela compartilhou o Ícaro de Carvalho, o Ítalo Marcilli. O Flávio Augusto compartilhou um que eu fiz dele. E aí eu tive um boom de crescimento no mesmo dia, assim, o mercado de marketing me conheceu ali. Que legal, que animal. E Henry, uma curiosidade, qual que era o teu sonho há anos atrás, quando você estava começando tua jornada empreendedora? O que você sonhava em conquistar? O que você sonhava em viver? Eu sonho alto, assim. A minha meta desde sempre era ser o novo Walt Disney. Então eu tô no primeiro milestone da minha meta, assim. Então, onde eu tô aqui era o óbvio, que era o mínimo que eu precisava chegar pra poder alavancar e ter sonhos maiores, que são os que eu realmente desejo. Eu não sinto que eu realizei um sonho, eu só fiz o que era necessário pro próximo nível. E nessa jornada que você falou de muito tempo produzindo conteúdo e não virando, o que te fez continuar apesar da falta de resultados? Eu sabia que eu era bom. Como é que você sabia que você era bom? O mercado comprovou. Então, quando eu tava com 350 seguidores, assim, 400 seguidores, o João Vitor do G4 vinha conversar comigo sobre conteúdo e eles adaptavam algumas coisas que eu fazia naquela época de meme empreendedor. Pablo Marçal, quando eu tinha 450 seguidores, me chamou, me levou um mês pra ajudar ele com conteúdo. Então, essa galera vinha falando, só continua que vai explodir, com certeza. Me chamaram pra trabalhar, muita gente me chamou pra trabalhar antes, então eu falei, cara, tem algo aqui. Se a galera acredita que eu vou poder fazer pra eles, é porque eu vou conseguir fazer pra mim. Que legal. E nesses anos empreendendo, Henry, o que você considera teu maior ou principal aprendizado? Mais sobre negócios e empreendedorismo seria que empreender não é necessariamente resolver um problema, mas é organizar pessoas pra resolver um problema de uma forma excelente. E Henry, qual foi o pior erro que você cometeu na tua jornada empreendedora? Rapidinho, a gente só pode terminar ali fora. Vamos continuar por mim. Podemos continuar fora? Por mim, tudo bem. Então vamos lá. Bora. Um pouco na chuva. Um pouquinho na chuva, mas a conversa tá boa. Eu tava te perguntando qual que foi o pior erro que você cometeu como empreendedor. O que você considera nessa jornada teu pior erro? Cara, vai ser muito clichê, mas é verdade, que eu devia ter investido mais e mais rápido em mentores e pessoas que já passaram pelo que eu tô passando e nem precisa estar muito distante, que estejam um nível acima, porque teria me economizado muito tempo. E já que você falou de mentores, qual foi o pior conselho que você recebeu nessa tua jornada empreendedora? Cobre barato. Como
Como é que você precifica teu produto hoje, Henry? Eu tô usando bastante do que o Flávio Augusto fala de precificar baseado no ROI que o produto dá e não só no custo dele ou das formas que as pessoas faziam. No digital é feito de forma muito arbitrária, porque como a margem é muito alta, você não precisava saber precificar o produto para você ganhar dinheiro. Mas agora que é mais competitivo, eu tô fazendo baseado em ROI. Então não é o quanto o teu produto custa ou a margem, mas sim o quanto ele entrega de resultado para quem está investindo. Então não é tanto olhar o concorrente, mas olhar para dentro e ver, cara, quanto que eu entrego de resultado para os meus atuais clientes? É vezes 5, vezes 10, vezes 20? Aí eu subo meu ticket. Animal. E falando ainda sobre mentorias, qual que foi o melhor conselho que você recebeu na tua jornada empreendedora? Cobre mais caro. Não, mas é verdade, é verdade. É o mesmo esforço por um resultado completamente diferente, entendeu? É a fórmula número 1 de escala. Aumenta o ticket médio. Aumentou o ticket médio, na hora você já tá escalando o teu produto. Henry, vamos continuar andando? Tá chovendo, tá engrossando a chuva. A gente vai pegar um todo ali e continuar a nossa conversa. Agora, continuando, protegidos da chuva, vamos lá? Outra curiosidade. Nessa tua jornada também empreendedora, de produtor de conteúdo, qual foi a pior crise que você já teve que enfrentar? Como é que você superou ela, né? Já vem a curiosidade. Tudo sem dinheiro é mais difícil. Então, até dar certo foi o que eu considero a pior crise, porque tem gente avançando, seguindo o caminho tradicional. Eu não fiz faculdade nem nada, sempre gostei de estudar, mas eu apostei tudo e venho de uma família que eu sempre tive que ajudar em casa. Então, o dinheiro guardado não era guardado só para investir no projeto. O dinheiro que eu guardei era para ajudar em casa. Então, aquele período foi para mim a pior crise. Mas hoje em dia eu tô vivendo um negócio legal que não é uma crise, porque eu tenho caixa, tenho time, tenho audiência, a gente tem receita, mas eu tô sacrificando coisas que sempre me deram dinheiro pra mirar no futuro e na visão de futuro pro negócio que eu acredito que vai ser a melhor. Então não é uma crise, ou seria uma crise controlada, mas é onde eu tô assumindo mais risco desde então. Perfeito. Agora falando sobre risco, você acha que quem tá querendo viver o seu sonho e empreender é mais fácil no início da carreira ou quando não tem muita coisa e não tem muito a perder? Ou é mais quando já tem o conhecimento, já tem o dinheiro e vai fazer um ponto de virada na vida? Como é que você enxerga isso? Eu acredito que as duas respostas são verdade, que é quando você não tem dinheiro é mais fácil porque você não tem nada a perder, só que psicologicamente é mais difícil porque você não tem o básico garantido. Ao mesmo tempo que quando o cara tem uma coleira de ouro ali, um bom salário de 100, 200 pau ou de 50 pau, é muito difícil porque provavelmente o custo de vida dele acompanhou aquilo. Virar pra família, virar pra esposa e falar, olha, agora a gente vai reduzir bastante porque eu vou empreender. Eu também acho que não é fácil. Então eu vejo que as duas respostas são verdade, mas eu não me importo com elas. E quem quer fazer, vai fazer. E nesse sentido, ou nessa linha, Henry, qual conselho você daria pra quem tá no momento de dar aquele passo pra realizar o seu sonho? Aquele ponto de inflexão, ponto de virada, mas por algum motivo o frio na barriga tá congelando a pessoa. Qual conselho que você daria? Eu gosto de pegar as frutas que estão mais baixas no pé. Então, se eu fosse a pessoa, a primeira coisa que eu faria é, eu começaria a produtizar eu mesmo e o meu conhecimento. Então, eu deixaria de ser uma pessoa e passaria a ser uma marca. Assim, aumentaria a demanda pelo que eu faço e o valor da minha hora. Logo depois disso, eu focaria em criar propriedades com alavancagem na internet. O que é isso? São coisas que permitem eu ganhar dinheiro com minha mente, não com meu tempo. Então, o esforço que eu coloco não está linkado com o resultado que eu tenho. O que seria isso? Por exemplo, eu agora, nesse exato momento, como eu tenho 1000 vídeos rodando no Instagram, por exemplo, eu tenho 1000 robôs que estão divulgando meu nome, minha marca, 24/7, enquanto eu tô aqui contigo. E fazendo vendas pra mim. Eu me clonei, isso é uma forma de alavancagem, como um canal de YouTube é, como um produto digital é. Então, essa seria a primeira coisa que eu faria, porque você já desenvolve os skills empreendedores com muito menos risco, com uma margem alta, com podendo testar barato, etc. E Henry, sobre produção de conteúdo, tem uma curiosidade, sou super fã do teu trabalho, né? Te acompanho nas redes sociais, a gente se conheceu pelas redes sociais, inclusive. Como é que funcionam os bastidores de um produtor de conteúdo? É muito variado. Eu gosto de estar muito na ideação, na execução ali do conteúdo. Eu tenho gente para editar, eu tenho um time que me ajuda e etc. Mas eu gosto de escrever, de pensar nas ideias. Não precisa ser assim para todo mundo. O que eu faço é, eu fico colhendo referência e pesquisando bastante coisa. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias eu sento para ter um monte de ideia e escrever um monte de roteiro. Depois separo 2, 3 dias para gravar, gravo uma porrada e fico um mês sem pensar em conteúdo. Por exemplo, eu tenho 25 vídeos na gaveta que vão sair pelo próximo mês, pelos próximos um mês e meio. Eu gosto de trabalhar assim, em batching.
Sensacional, sensacional. E sobre produção de conteúdo e sobre vídeos? Cara, qual que foi o maior número de seguidores que você conseguiu num único dia por algum conteúdo que você subiu nas redes sociais? Cara, eu não sei dizer, porque tinha épocas... Quando eu cresci já 30 mil seguidores, mas múltiplas vezes eu cresci 60 mil, 80 mil muito rápido. Desde que eu comecei na internet, eu dobro de seguidor todo ano. Então, o crescimento é muito, muito rápido. Perfeito. E qual conselho você daria para quem quer produzir conteúdo na internet? Como se diferenciar no meio de um oceano vermelho? A primeira coisa, ser muito real consigo mesmo, de entender quais são suas forças e fraquezas atuais. Porque muita gente se apaixona pela solução. Não, todos os médicos estão fazendo errado, sou eu que sei fazer aqui, ó. E aí eles estão pensando em ajustes que não fazem tanto sentido. Então a primeira coisa que eu pensaria é como eu complemento o mercado. Não como eu compito com alguém, mas o que não está sendo feito que eu posso ser o primeiro a fazer. Então eu criaria o meu próprio nicho e a minha própria categoria, onde desde o meu primeiro seguidor, eu já sou o maior do mercado naquilo. Porque o cara não tem onde encontrar exatamente aquilo que eu faço. Que aula sensacional, gente. E agora, caminhando para as perguntas finais, Henry. Queria uma lição de vida que eu jamais encontraria na escola. A maioria delas você nunca encontraria na escola, mas eu acho que 80% do sucesso é emocional e psicológico, 20% é tático e estratégico. Em geral, eu vejo muito mais gente, clientes, pessoas, alunos e pessoas que eu conheço falharem por não aguentarem, não terem um emocional forte, não terem um psicológico forte e às vezes estão com a melhor estratégia na mão. Então, você pode ter o melhor personal trainer, se você não for treinar, pô, como que ele vai te ajudar? Sensacional. E se você tivesse que recomeçar do zero e faturar 1 milhão no primeiro ano, a vida dependesse disso, o que você faria? Eu tenho meus conhecimentos? Você tem seus conhecimentos? Eu escolheria um nicho de alta demanda, que eu tenho alguma paixão e algum interesse sobre. Traria um sócio que seja complementar ao meu trabalho, porque não dá pra fazer tudo sozinho. Eu começaria a produzir conteúdo em cascata, onde eu conseguisse postar todo santo dia em todas as redes, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, porque eu não sei onde o meu público exatamente está, pelo menos pra dar os early adopters, né, o que dá o chute inicial. Conteúdo em cascata é que eu produzo um vídeo mais longo ou 2 vídeos mais longos e eles viram newsletter, viram post de Twitter, etc. Começaria a fazer isso em grande quantidade. Criaria um serviço produtável, porque serviço é muito fácil de vender, o problema é que você tá vendendo a sua hora. Então eu criaria um serviço que o cliente não precisa ter contato comigo e ele compra como se fosse um produto, porque serviço a pessoa tá acostumada a pagar depois que recebeu. Produto ela tá acostumada a pagar pelo café antes de receber o café. Então eu criaria esse serviço produtável e time de vendas. Então meu time de conteúdo geraria leads e um time de vendas geraria conversão em massa e dá pra fazer mais de R$1 milhão em 12 meses se você acerta a mão nisso. Sensacional. Um ponto que você falou na tua resposta que me chamou a atenção sobre sócio. Primeira pergunta que eu tenho, você tem sócio? E segundo, que conselho que você daria pra quem quer empreender e tava na dúvida, será que eu divido o meu bolo ou não divido? E com quem que eu vou dividir meu bolo pra começar? Não precisa ser alguém tecnicamente complementar num sentido de a pessoa já sabe resolver aquele problema, mas precisa ser alguém muito inteligente, com vontade de crescer, ambiciosa e que tem uns valores parecidos com você. Então é meio clichê, mas é a verdade. E aí, por último, que eu sempre falo pra pessoa que a pessoa que ela tenta ter 100% do negócio é porque, na verdade, ela é um freelancer de luxo, entendeu? Ela é só um freelancer de luxo, ela não tem um negócio. Aí é a decisão dela, eu quero ir pro próximo nível ou não, porque nunca vai pegar a mesma quantidade de um tesouro carregando só no seu bolso, entendeu? Quanto mais gente, mais fácil de carregar. Sensacional, é 1 mais 1, pode ser 4, pode ser 5, é o dividir pra multiplicar. Sensacional, e pra fechar, Henry, eu queria que você desse uma aula pra quem quer empreender aqui, de até 30 segundos, que eu também jamais vou encontrar na escola. Eu seguiria naquela linha, então, produtiza você mesmo primeiro, então cria uma marca pessoal, porque hoje, quem que vai ser o profissional do futuro, o profissional de $1 milhão? É o cara que para de vender tempo e passa a ganhar com a própria mente. O que é isso que ele precisa? Ele precisa construir ownership, propriedades que geram dinheiro pra ele, não necessariamente com o esforço. Então, muitas vezes se o cara não sabe programar, pode criar um canal no YouTube, ele pode fazer vídeo no Instagram, ele pode trazer alguém que, esse meu vizinho entende de marcenaria, eu vou ajudar ele a montar um canal no YouTube porque vai estar me girando dinheiro enquanto eu tô fazendo outras coisas e vai te dar tempo de pensar em como criar um negócio mesmo, porque muitas vezes quando a pessoa ela tá correndo atrás da grana, ela não tem tempo de pensar em como fazer um negócio bom, que vai gerar o resultado que ela espera. Então, é a primeira coisa que eu faria, marca pessoal e criaria produtos de alavancagem. Para ela entender o que é um produto de alavancagem é que não tem custo marginal de reprodução. Então, para eu ampliar, eu não preciso gastar mais. Quando eu faço um vídeo, uma pessoa assistir ou 1 milhão assistirem, eu não gastei, mesmo custo de esforço, de tempo, etc. Gente, o que o Henry falou aqui, que vale muito a pena prestar atenção, é sobre escala, escala, escala. Isso é essencial para você sair de um limite de R$5 mil por mês de salário, R$10 mil, 15 mil, 20 mil reais, ou tá preso e escravo do tempo. Como eu sempre falo, a gente precisa ser muito bom em alguma coisa, seu primeiro passo de sucesso, e o segundo é ensinar outras pessoas a serem muito bons em alguma coisa. Aí
escalar o teu tempo, a tua hora. Porque de horas produtivas você vai ter 40 na semana. Mas se você tiver um time de 10 pessoas, você vai ter 400 horas produtivas na semana. Você vai escalar e potencializar. Mas você também pode potencializar e escalar através do digital. E isso que o Henry falou, não sei qual dos dois caminhos que você vai, mas escala, você tem que fincar a bandeira nos teus sonhos, porque com certeza pode ser o grande alicerce de tudo aquilo que você quer conquistar. Henry, muito obrigado pelo papo, cara, sempre uma aula, adoro seguir esse cara nas redes sociais, sempre aprendo com ele também decodifica pessoas que têm muito sucesso. Você tem muito sucesso, Henry, um cara super novo, tem que ser acompanhado, tem que ser seguido e, pô, parabéns. São pessoas como você que estão transformando nosso Brasilzão através do empreendedorismo e aqui fica o convite para você também empreender e também buscar correr atrás dos teus sonhos, porque é por esse motivo que a gente está conversando e entrevistando, ou chame como você quiser, pessoas que estão fazendo acontecer nos mais diversos segmentos. Henry, obrigado. Tamo junto. Valeu. Valeu.